Tati, eu que agradeço o convite da professora Deise também, é sempre um prazer, né? Já estive na Semana Acadêmica de Letras como poeta, né? Como escritora aqui de Brasília, então hoje falando sobre um pouco sobre a minha pesquisa acadêmica também é uma honra e eu espero que a gente possa ter uma conversa super legal, assim, pessoal, fiquem à vontade de perguntar, vou fazer uma exposição, mas depois vocês têm a palavra. E, como você falou, eu queria me apresentar porque eu acho que a minha trajetória profissional tem um pouco a ver com o motivo de eu estudar educação midiática. Então, tem o meu percurso acaba desembocando nesse tema, que é um tema bastante importante e contemporâneo, né, visto vários problemas que nós temos visto acontecer no mundo, no Brasil, como a desinformação, a infodemia, discursos de ódio, uma série de dificuldades com as plataformas e que acaba puxando uma luz, assim, jogando uma luz sobre a necessidade da gente tentar entender mais esse espaço que é o digital, e não só o digital, mas o universo midiático como um todo. Então, gente, vocês estão vendo a minha apresentação? Tá tudo certo? Estamos sim. Joia, então tá bom. Então, esse título que eu coloquei aí no na apresentação é o título do meu pós-doutorado. Eu sou jornalista por formação e fiz mestrado, doutorado em literatura e estou fazendo um pós-doutorado no programa de pós-graduação da UNB como bolsista CNPq. O meu projeto é financiado pelo CNPq e o título, né, é Educação Midiática e a Formação Continuada dos Professores de Educação Básica Pública Brasileira, o caso do Distrito Federal. A minha pesquisa está bem no início, ela se iniciou ali em junho, então todos os meus apontamentos aqui já fazem parte de uma revisão teórica que eu tenho trago, mas eu vou explicar um pouquinho do desenho do que vai ser feito, do processo, né? E tentando inserir a importância do graduando em licenciatura ou do futuro professor, por assim dizer, né? Já que a gente está na Semana Acadêmica de Letras, de se olhar enquanto um usuário da mídia, né? Na importância de passar isso para o seu estudante em sala de aula. Então, como eu falei, eu sou Natália, eu sou jornalista, gente, e eu trabalhei aqui em Brasília por muitos anos, quase uma década na imprensa brasiliense. 7 anos desses 10 foi na Rede Record, passei por vários programas, inclusive o Balanço Geral, e foi por passar por uma TV bastante popular, e eu digo assim, com alguns segmentos sensacionalistas, não éticos, do trabalho jornalístico, que essa inquietação veio, né? Assim, meu Deus, será que eu me formei só para trabalhar em determinados espaços e coisas que eu não concordo? Então, esse impulso de observar por dentro o que estava acontecendo na imprensa me leva a estudar uma jornalista que tem um trabalho um pouco diferente na imprensa brasileira, que é a Eliane Brum. Não sei se vocês conhecem, ela é uma jornalista do Sul, ela é de Juí, hoje ela mora na Amazônia, tem um trabalho com jornalismo ambiental, ela é ativista ambiental também, mas ela tem, durante esse percurso, um projeto de tentar mudar o avesso do jornalismo no sentido de o que é importante, o que é manchete mesmo, que faz a gente enxergar outras nuances e alguns problemas na imprensa que a gente tem hoje. Então, eu estudo a obra da Eliane Brum e acabo saindo de redação, eu viro professora, então eu trabalho 2 anos na Faculdade de Estácio, aqui em Brasília, depois eu passo num concurso temporário e trabalho na Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Lá eu me engajo num grupo chamado Observinfo, que é um grupo de pesquisa chamado Observatório Internacional Estudantil da Informação. Ele nasce na pandemia, com o intuito de pensar essa desinformação em âmbito de pandemia, né? Pensar, trazer para os estudantes de graduação em jornalismo uma ideia sobre essa análise da mídia, como é que está sendo a cobertura da pandemia, e paralelo a isso, a gente também vai fazendo um trabalho de extensão,
de educação midiática, produção de conteúdo, conteúdo de combate à desinformação. A gente começa a dar oficinas nas escolas públicas aqui do DF, tanto para os estudantes dos anos finais do ensino fundamental, quanto para os professores. Então, eu acabo me engajando nessa área da educação midiática, que é quando eu começo a fazer esse meu pós-doc a partir desse lugar. Então, para a gente pensar todas essas nuances, né, tudo isso que eu falei, tá tudo certo, gente? Estão me ouvindo direitinho? A internet não cortou? Tá? Porque eu não estou vendo vocês, tá tudo certo, né? Tá tudo certo, tá Beleza. ótimo o vídeo, o áudio, tá tudo Então, funcionando. então, que bom, Tati, obrigada. Bom, então o que a gente vai conversar hoje, gente, nesse caminho, assim? Quando a gente fala sobre educação midiática, a gente tem um grande universo, é um conceito muito aberto, que a gente chama até que é um conceito guarda-chuva, porque ele abarca outros subconceitos menores, outras definições. É um conceito que pode passar de um viés para outro, a depender de quem está fazendo ou de quem está falando. Então, para a gente tentar direcionar com foco na educação básica, né, que a gente tem aqui no Brasil, sobretudo a educação básica pública, que a gente está falando sobre anos iniciais e anos finais de ensino fundamental, ensino médio, sobre os documentos educacionais, BNCC e tudo mais. Então, a gente vai começar pensando esse campo da educação mesmo. Vamos pensar esse campo da educação e qual que é essa interseção que ele tem com a educação midiática, e a importância disso nos tempos atuais. Assim, será que isso realmente é uma coisa que eu quero trabalhar em sala de aula? Ou se isso é uma obrigatoriedade? Por que trabalhar isso em sala de aula? Vamos falar um pouco sobre isso. Daí, como eu falei que esse é um conceito um pouco aberto, vamos pensar então potenciais e desafios, algumas nuances que acabam que a gente precisa quando o professor vai se inserir nesse universo, se ele for fazer um curso de formação continuada, se, por exemplo, ele tiver um treinamento em letramento digital ou ferramenta digital, quais são as diferenças que vão fazer ele pensar sobre se isso de fato é educação midiática ou se isso é uma parte, né? Ou, enfim. Vamos pensar o cenário brasileiro que está sendo feito atualmente em termos de entidades, universidades e pelo próprio governo federal, que em 2023 começou um trabalho bem interessante de elaboração de políticas públicas no tema. Daí eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre como essa pesquisa, como eu estou tentando mapear esse cenário aqui no DF. Vou dar algumas dicas, né, sobre o que a gente deve fazer diante de tanta informação ou das coisas que a gente acabou de falar, de pensar. E aí eu vou trazer algumas sugestões positivas em termos de livros, filmes, documentários, plataformas, cursos legais, entidades que vocês podem seguir. E aí a gente abre para perguntas. Então, vamos nesse roteiro. Bom, gente, então, quem é estudante de graduação, de licenciatura, em letras ou outra graduação, em algum momento, quando fez a matéria de fundamentos da educação, teorias educacionais, filosofia da educação, ouviu esse termo, educação transformadora, né? Que nada mais é do que uma das tendências educacionais que nós temos, que nasce ali na década de 60, mais ou menos, 70, com o pensamento do teórico Paulo Freire. Então, tendências educacionais, quando a gente fala sobre isso, é pensar a educação em contextos históricos e o porquê que essa educação ela é daquela maneira, e a quem ela serve, o porquê ela está sendo trabalhada dessa maneira, né? Então, pensando num cenário brasileiro, a gente tem ali uma educação que nasce com os jesuítas, ainda no Brasil colônia, que a intenção era catequizar, era uma aculturação das populações indígenas. Depois a gente tem uma outra educação, que é uma educação mais moral, né, dada ainda pela igreja, e para determinadas parcelas da população. Então, se educar, frequentar a escola era um espaço de poder, né, da elite. Então, não era todo mundo, não era todo brasileiro ou toda pessoa que morava nesse país que podia frequentar a escola. Então, a gente também tem ali um momento de uma didática mais tradicional, né, mais rígida, palmatória, uma coisa mais de transferência de conhecimento para o aluno, pensando na palavra aluno enquanto o A, um prefixo de sem luz, né, uma pessoa que é quase que um repositório, que o professor é uma autoridade máxima e vai transferir esse conhecimento como se ele fosse uma caixinha
que não vai pensar de forma passiva, vai receber aquilo ali. Depois a gente vai passando com o tempo, ali no início do século XX, década de 20, década de 30, a gente tem um movimento da escola nova, que é um movimento mais aberto, que envolve vários teóricos, a Maria Montessori, inclusive, que vai pensar o estudante enquanto um ser em formação. E um ser em formação, ali o movimento do Piaget, né, fazendo um breve comentário aqui, que vai pensar o aluno enquanto as suas etapas de idade e de maturação da formação do pensamento. E vai focar muito também sobre uma educação-ação, em que ele aprenda fazendo, né, em que ele participe desse processo. Então, a gente sai de um espaço mais tradicional para um espaço mais aberto, ali onde o professor é quase um mediador de conhecimento, e aos poucos vai trazendo essa liberdade maior para o estudante, ou enxergando-o enquanto um ser humano, né? Um sujeito que pensa. Logo em seguida, a gente tem outras interferências na educação, por exemplo, quando a gente pensa o sistema capitalista, neoliberal, que vai pensar uma educação mais técnica, mesmo só para formar profissionais para trabalhar nesse sistema que está posto, né? Que não é uma educação que tem um pensamento mais crítico. E aí vem o pensamento do Paulo Freire, ali junto com outras correntes, né? Por exemplo, as de crítica social, que vai olhar a educação e vai falar, não, esse espaço da escola, ele não deve ser uma prisão, ele não deve ser um lugar instrumental, ele não deve ser um espaço onde você entenda o aluno só como um receptáculo de informações, tampouco ele vai só aprender fazendo. Esse espaço da escola, ele é um espaço de transformação social. Então, todo o processo de educar do professor, ele precisa engajar o aluno para conseguir enxergar a sua realidade. Então, o que significa isso? É pensar, quem sou eu na sociedade atual hoje? Eu sou uma mulher parda, eu vim da periferia, eu tenho tal classe social, eu tenho tantas dificuldades para acessar o poder, ou a minha sociedade tem tais desigualdades, né? Então, uma educação transformadora é uma educação da qual você coloca o estudante para aprender, mas aprender de uma maneira que ele possa ser uma pessoa ativa, um sujeito ativo, um cidadão ativo na sociedade. E para que isso aconteça, ele precisa entender essas nuances da sociedade. Então, daí a educação transformadora. Eu trouxe um trechinho aqui do Paulo Freire, vou ler para vocês. Então, ele fala o seguinte, né? O conhecimento, pelo contrário, exige uma presença curiosa do sujeito em face do mundo. Requer sua ação transformadora sobre a realidade. Demanda uma busca constante. Implica em invenção e reinvenção. Reclama a reflexão crítica de cada um sobre o ato mesmo de conhecer, pelo qual se reconhece conhecendo e, ao reconhecer assim, percebe o como de seu conhecer e os condicionamentos a que está submetido o seu ato. Um outro ponto muito importante, quando a gente pensa em toda a filosofia, né, o pensamento de Paulo Freire, é voltado para a praxis educativa, ou seja, o educador, ele precisa se entender também como alguém que está em constante aprendizado. Então, ele precisa se reciclar. Olha aí a formação continuada, que é o tema da semana, né? Então, não é porque você vai terminar a sua faculdade que, beleza, acabou, já estou sossegado, não preciso estudar nunca mais. De forma alguma, gente. O professor é alguém que está em constante estado de aprendizado. E ele pensa o seu campo teórico, o seu tema, o seu conteúdo em si, né, da matéria que ele vai dar, mas ele pensa também como engajar isso socialmente, ou como observar isso criticamente. Então, tudo isso para dizer que a educação midiática, quando a gente traz esse tema para a sala de aula, ela não pode ser apartada do mundo. Ela precisa se engajar num lugar onde seja um espaço para o aluno pensar direitos humanos, pensar seu lugar enquanto sujeito nessa sociedade, pensar o seu projeto de vida. Então,
o professor, ao se trabalhar e ao transformar a sua prática nesse espaço, ele também vai fazer com que o aluno se engaje nesse lugar. E quando a gente pensa em educação midiática e pensa o espaço contemporâneo, né? Eu dei uma eco, tá tudo certo, gente, ou não? Beleza? Tudo certo. Então tá bom, obrigada, Tati. Significa que um professor do século XXI, como um professor do século XXI vai pensar os dias atuais sem pensar na presença da mídia? Aí eu pergunto para vocês assim, tem como a gente viver hoje sem um aparelho celular? Ou sem a gente viver sem acessar a internet? Tem como a gente hoje, nessa dependência que a gente tem enquanto sociedade, de nunca ver uma televisão, ou nunca acessar um streaming, ou nunca ouvir um rádio, nunca ler uma página de revista, um jornal, um livro, ir a uma biblioteca? Será que tem como hoje? Então, quando eu faço essa provocação, é mesmo para a gente pensar que um professor, nos dias atuais, vocês que estão formando, pessoal que já está em sala de aula, embora seja de outras gerações e tudo mais, não tem como viver ou ensinar no dia de hoje sem levar em consideração tais ferramentas, né? Então, eu trouxe aqui nessa tela um monte de manchete, né, mostrando que 98,9% dos brasileiros acessam a internet pelo celular, é uma manchete de 2024. Em 2022, o streaming estava presente em quase 50% dos domicílios com TV. Streaming, para quem não sabe, é Netflix, Spotify, Prime, né, Disney Plus, enfim, esses espaços onde a gente tem o acesso a conteúdo audiovisual por demanda. Bom, brasileiros que passam mais tempo nas redes sociais são os que têm ansiedade, ou seja, todo esse processo midiático, sobretudo o digital e a internet, tem mexido com a nossa saúde, a nossa sanidade, a nossa saúde mental, tudo, né? Então não é só acessar o aplicativo do banco para poder pagar uma conta, não é só usar um GPS, não é só acessar os conteúdos das redes sociais, mas o que aquele conteúdo me afeta, enquanto, por exemplo, alguém daqui que observa aquilo ali projeta minha autoestima ou uma vida perfeita, né? Então, por exemplo, atendimento por ansiedade entre jovens aumenta 955%. Então, quais são esses jovens, por exemplo, que começam ali nos anos iniciais do ensino fundamental e vai até o 9º ano com 14 anos, e no ensino médio até o 17, mais ou menos, como ele está sendo formado nesse processo de tantas transformações da adolescência, tendo um celular na mão, né, acessando tanta coisa. E aí a gente fala sobre cyberbullying, a gente fala sobre oversharing, que é essa exposição exacerbada às telas, a gente fala sobre desinformação, fake news, ódio, discurso de ódio, né? Então, pessoas que acham que o universo da internet ele está apartado do mundo e pode ir lá e sair falando, que pessoa gorda, que pessoa horrorosa, achando que opinião é, na verdade, um crime, né? Então, assim, quando a gente fala de xenofobia, racismo, classismo, quando a gente fala sobre tentar a imagem de uma pessoa, a gente não está falando sobre opinião, a gente está falando sobre ódio. E ódio não entra na liberdade de expressão. Infodemia, que é um termo criado pela OMS para falar sobre uma pandemia de informação. Então, a pandemia de informação é de, meu Deus, você tem acesso à informação na tela do computador, na tela do celular, nas redes sociais, nos jornais, no WhatsApp, que você recebe toda hora alguma coisa. Como você vai lidar com essa ansiedade? Isso causa até uma paralisia na gente, em quem acreditar, né? Então, uma hora uma tia sua manda lá, não, Covid cura com chá de limão. Mas aí o cientista vai e fala outra coisa. Aí vem uma notícia e fala outra coisa. Como? Como que eu vou acreditar? O TikTok traz uma série de coisas, né? Então, tudo isso só para a gente mostrar que a nossa vida é permeada por isso. E é papel do professor, enquanto educador, ser um mediador qualificado de, opa,
dar um passo para trás e falar assim, como é que a gente vai agir diante disso tudo, né? Ou como é que eu vou orientar meu aluno a mergulhar nesse mar de tantas coisas e tantas informações em relação a essas vivências ou esses perigos, né, que a gente promove. E pensar aí aqui tudo isso é pensando na educação midiática, que é algo que nos cabe. Mas a educação midiática ela é limitada, o poder da educação ele é limitado, porque se fosse assim, a sociedade já estava toda resolvida, né? Então, a educação midiática ela tem que andar junto com a regulação, por exemplo, que não é censura, é regulação, ou seja, porque nenhum direito é absoluto, né? Regulação das plataformas, por exemplo. A gente precisa ter uma legislação atualizada sobre as penalidades dos crimes cometidos na internet. A gente tem uma série de leis hoje já que organiza tudo isso, mas ainda falta, né? Falta uma grande parte, ainda falta para a gente avançar no tema. Mas focando aqui na educação midiática. Então, dito tudo isso, o que é educação midiática? Bom, existem vários teóricos que vão falar sobre o tema, mas eu trouxe um resumo aqui que eu acho que é o mais importante enquanto educador para a gente pensar, que é, em resumo, é o processo de ensino, aprendizagem e aquisição de competências e habilidades sobre o universo midiático, que visa o desenvolvimento do pensamento crítico do educador e do educando, né? Então, educação midiática nada mais é do que esse processo de ensinar sobre as mídias. E ensinar sobre como usar as mídias, como analisar o conteúdo que é feito nas mídias, sobre com que vieses e intenções econômicas, de poder, de representação, representatividade, as mídias trazem determinado conteúdo. Então, quando eu estou falando mídia, gente, só um lembrete, né? Um parênteses, eu estou falando sobre rádio, TV, internet, eu estou falando sobre jornais, sobre revistas, eu estou falando também sobre o audiovisual, o cinema como uma forma geral, os programas de entretenimento, eu estou falando sobre todo esse universo que necessariamente passa por um canal, por uma mídia, né? E tudo aquilo que é produzido em larga escala e demandado socialmente. Então, como que essas coisas todas se organizam? Então, o pensamento crítico sobre tudo isso é fazer com que o aluno, ou até nós mesmos, por exemplo, ao receber uma mensagem no WhatsApp, ele olhe e fale, isso aqui está com uma carinha de desinformação. Por quê? Porque eu estou observando que esse título aqui, ele está muito sensacionalista, ou ele está mexendo muito com as emoções, o link está quebrado, o link não corresponde ao jornal que ele está falando, né? Ou isso aqui está parecendo uma foto manipulada, ou até mesmo de, por exemplo, você ler vários jornais, vamos supor, uma notícia sobre o furacão nos Estados Unidos. Como que essa notícia ela é abordada por vários jornais? Então por que a Folha de São Paulo está dando ênfase a isso e o Correio Brasiliense está dando a isso, o Estadão está dando para esse? Por que a Globo escreveu essa narrativa dessa maneira e a Record dessa maneira? Então, tudo isso está dentro da educação midiática. Mas também o fato de você saber manusear um celular e, por exemplo, produzir um conteúdo de qualidade, entender, por exemplo, como funciona o algoritmo das redes sociais. Então, vejam, é um grande universo, mas que todas essas ações, elas precisam culminar no pensamento crítico, ou seja, David Buckingham, que é um teórico que eu estudo, ele vai falar sobre um ceticismo saudável, no sentido de não acreditar em tudo que a gente vê, não acreditar em tudo que a gente lê e ter uma ação qualificada, saber quando agir, como denunciar, o que fazer. Então, educação midiática entra nesse pacote inteiro, né? Quando a gente pensa em educação midiática, logo em seguida vem outros termos. Então, vem educomunicação, alfabetização midiática, mídia educação, letramento digital, são outros conceitos que estão relacionados ao conceito de educação midiática. A gente pode pensar, como eu tinha dito antes, que educação midiática ele é um guarda-chuva que vai trazendo cada um desses segmentos aqui de educomunicação, alfabetização, mídia educação,
letramento digital, e vai direcionando o agir educativo para determinados lados, né? Então, por exemplo, a educomunicação, ele é um conceito que nasce ali na década de 70, num movimento da América Latina e brasileiro, para o direito à comunicação. Então, a gente já não está falando só de mídia, a gente está falando sobre o direito de se comunicar, no sentido de que, naquele momento do mundo, né, na década de 70, 1970, ali, a gente observa que existe uma assimetria, ou seja, o mundo está consumindo muito mais conteúdo produzido pelos Estados Unidos e pela Europa, e o sul global, África, América Latina, ele quase não aparece, omite, né? Se omite ali o que se tem. Então, se busca esse movimento de existe um direito à comunicação. O direito à comunicação não é só o direito a receber a informação, mas é o direito de falar também. Então, quando a gente leva isso para a escola, educação e comunicação é um processo de se apropriar dos meios. Então, ele é mais prático, pragmático no uso das metodologias ativas de levar o estudante, por exemplo, a criar uma web rádio, um podcast, a fazer o estudante a criar um jornalzinho da escola, a produzir esses conteúdos e se apropriar desses meios, né? Naquela época era muito mais o uso das rádios comunitárias, né? TVs comunitárias, tinha essa discussão, mas hoje a gente pode crescer esse universo, né? E muito naquela lógica que eu falei do Paulo Freire, de fazer com que o estudante aprenda fazendo, mas sem se distanciar da teoria também. Bom, o termo alfabetização midiática, por sua vez, ele é um termo que nasce mais ou menos ali nos anos 2000, né? Ele é mais enfatizado, enfim, nos anos 2000 pelas organizações internacionais, como a Unesco, por exemplo, que vai começar a criar uma série de manuais, de currículos para os professores sobre a alfabetização midiática, de observar que nessa virada do milênio, né, e com a ascensão da internet, uma série de coisas precisam ser pensadas e trabalhadas. Então, a alfabetização midiática, outros teóricos também, até uma colega minha pesquisadora do grupo, ela diz que a alfabetização midiática, diferente da educação midiática, ela é o fim. Então, assim, a gente, dentro da educação midiática, o fim da educação midiática é alfabetizar as pessoas na mídia, né? Então, é fazer com que eles adquiram esse pensamento crítico dentro desse processo de aprendizagem da educação midiática. Mídia educação, por sua vez, ele pode ser uma tradução alternativa do termo media education, do inglês, ou de educação ou média, meu francês é muito ruim, né, gente? Que são esses movimentos de educação midiática que nascem na Europa, nos Estados Unidos, mas ele pode também, ultimamente, ser mais ligado ao estudo, aliás, ao uso de ferramentas na sala de aula. Então, é quase que aquilo que a gente teve que se adaptar na época da pandemia, de como que eu vou utilizar ou como que eu vou educar através da mídia, né? Ou por meio da mídia, né? Então, o uso do computador, o uso da televisão, não sei se vocês lembram, na década de 90 era muito comum o Telecurso 2000 ali, né, canais educativos, ainda tem o Futura da Globo, a gente ainda tem algumas coisas, mas mais esse processo de educar através das mídias. E o letramento digital, por sua vez, faz parte desse grande universo de multiletramentos que nós temos e está muito mais voltado para o universo digital. Vejam, existe uma diferenciação. Educação midiática é o universo completo e o digital é só a internet, né? O universo online, os meios digitais. O letramento digital está mais voltado sobre o uso da linguagem, ou que tipo de linguagem, gêneros textuais, tipos textuais nós vamos utilizar nesse universo e para orientado para uma cidadania digital, né? Então, vejam, são coisas que se complementam. Eu estou trabalhando no meu pós-doc de modo que a gente vai usar todos esses termos, esses conceitos, para pensar a educação midiática como um todo. Mas é bom a gente ter em mente que, por exemplo, se um dia você se inscrever num curso ou ver alguém dando um curso, você vai lembrar, esse caminho vai por aqui, esse vai por ali. Bom, gente,
Então, quando a gente pensa em educação midiática, a gente tem uma série de potenciais e desafios nesse universo, né? Como eu falei para vocês, que tem sido trabalhado ao longo do tempo por várias correntes, de várias maneiras. Então, por exemplo, um primeiro desafio que eu vejo, tanto no trabalho que o governo federal vem desenvolvendo, mas também em outras entidades, é a união com o campo digital. Então, a educação midiática, embora as ações tenham sido voltadas para o campo digital, ela não pertence só ao campo digital. Como eu falei para vocês, a gente também, dentro da educação midiática, vai pensar a TV, vai pensar o rádio, vai pensar o jornal, vai pensar as revistas, né? Vai pensar qualquer tipo de meio de comunicação, além do digital. Tanto a gente vai pensar esse universo transmídia também, né? Que ele transita, por exemplo, entre a TV e a internet, tudo isso a gente vai pensar. Então, esse seria um desafio na hora de elaboração de políticas públicas. Mais para frente, a gente vai ver, inclusive, que quando a gente pensa nos documentos educacionais brasileiros, principalmente a Base Nacional Comum Curricular, a educação midiática ela está enviesada pela cultura digital, o que seria uma assimetria, porque a educação midiática ela é maior nesse espectro, né, do que o campo digital. O campo digital é um braço ali dentro do universo midiático. Bom, uma outra coisa que a gente coloca é que existem alguns teóricos que vocês já devem ter ouvido esse termo de nativos digitais. Nativos digitais que seria a geração nascida ali na época nos anos 2000, 2010, né? Que é uma geração daquela criança que pegou o celular, ela já vai intuitivamente com o dedinho, sabendo que uma tela, né, é touch, e ela passa o dedo e por meio do toque ela consegue acessar conteúdos. Às vezes as crianças ainda não estão no processo de alfabetização, mas já sabem acessar um YouTube, já sabem acessar as mensagens, né? Já sabem gravar um áudio. E aí isso seria uma maneira de falar, ah, não, elas já nasceram sabendo. Para que ensinar sobre isso? Outra falácia. Hoje a gente entende que não é porque uma pessoa sabe manusear um aparelho, né, um hardware, no caso de um celular, que ela vai ter um pensamento ético e crítico sobre como ela vai usar isso. Então não é porque ela, por exemplo, ela consegue colocar um vídeo no YouTube ou gravar um áudio, que ela vai saber diferenciar, por exemplo, quando um conteúdo danoso chega para ela, sobretudo uma criança ou um adolescente, né? Ou se, por exemplo, um criminoso, um pedófilo, chegar e nela tentar persuadir, como que ela vai agir? Então, é uma falácia dizer que os nativos digitais não precisam de ensinamento. Eles precisam sim. E não só os nativos, mas até as outras gerações, né? Os idosos, os adultos, de todas as idades, porque a gente precisa, tudo é muito novo e tudo muda muito rápido. Aí seria uma atualização constante das mídias, né? Por isso a importância da formação continuada. Então, por exemplo, se a gente pensa a internet nos anos 2000, 2003, 2004, era uma internet sem Facebook, sem Instagram, sem YouTube. Essas redes, elas vêm de 2006 para frente e mudam, né? Desconfiguram completamente o cenário. Então, por exemplo, o WhatsApp, a ferramenta do WhatsApp hoje, a gente trabalha por ela, além de só se comunicar. Então, vejam, existem várias atualizações. Hoje a gente fala de uma atualização, de uma revolução que é da inteligência artificial, que os teóricos ainda não estão sabendo até que ponto vai chegar, como que vai acontecer. Vejam, hoje a gente consegue acessar rapidamente qualquer programa, não precisa ficar esperando ele. Por exemplo, a novela vai passar 9 horas. Eu não preciso ficar 9 horas sentada no sofá para assistir a novela, eu posso assistir qualquer hora, 8 da manhã, 10 horas da noite, assim que ela acabar, eu posso entrar lá no streaming da Globo, né, e assistir, ou eu posso, inclusive, por exemplo, se eu tiver um aparelho de determinada provedor, voltar a novela para eu assistir antes. Vejam, é um universo completamente diferente do que a gente tinha há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, por isso a importância da formação continuada. Outro problema que a gente tem, vou colocar como desafio, né, no Brasil, que é um Brasil imenso, seria os acessos desiguais. Então, a gente tem hoje, embora 98% das pessoas acessam o celular, esse acesso ele não é igualizado nem equalizado. Então, por exemplo, há quem acessa de um iPhone 13 e há quem acesse de um celular de
300, 400 reais, que eu estou dizendo. Então, há quem, por exemplo, pague um pacote de dados super caro, 5G, e há quem tem um 3G que tem que subir um morro lá em cima para poder acessar. Há, por exemplo, quem entenda que para fazer uma pesquisa vai no Google, vai conseguir acessar outras páginas, mas há outras pessoas que vão entrar só nas redes sociais, porque já está dentro do pacote, e vão achar que ali eles conseguem fazer uma pesquisa. Né? Então, vejam, existem acessos desiguais. A pandemia mostrou isso para a gente, que foi muito difícil, por exemplo, no cenário do DF foi muito difícil. A gente tem aqui no DF hoje a região mais rica do Brasil, que é o Lago Sul, e a região mais pobre, que é o Sol Nascente. E tinha alunos tinham estudantes, de professores amigos meus, que eles não tinham acesso à internet e eles tinham que sistematicamente ir na escola buscar as tarefinhas impressas. Então, a gente tem hoje uma série de coisas que são anteriores à educação midiática. Então, por exemplo, como é que eu vou ensinar a ter pensamento crítico na internet ou em outras mídias, se nem o acesso a essas mídias os estudantes têm? Então, essa é uma coisa que a gente tem que colocar em mente. Uma outra coisa que a gente precisa pensar é que, a partir de David Buckingham, né, que é esse o teórico que eu falo, é que ele diz que ao longo desses últimos 20 anos, 30 anos, toda vez que vai se falar de educação midiática, as pessoas ficam inventando a roda, ou seja, elas não pegam aquilo que já está pronto e vão construindo um conhecimento, mas elas meio que descartam isso e vão construindo novos e novos e novos conhecimentos. É até uma crítica que ele tem aos materiais da Unesco, que a cada material parece que eles trazem novas informações sem levar em consideração aquilo que foi dito antes, né? Ele fala isso muito voltado para o cenário do Reino Unido, mas acaba pensando no Brasil também. Então, a gente tem também outra coisa que é os plurais vieses, no sentido de que uma entidade social que é patronal, por exemplo, que ali, vamos supor, que é do Grupo Globo, ela vai fazer uma educação midiática diferente de uma educação midiática promovida por uma universidade. Ali da Globo, por exemplo, ou de outra empresa, uma grande empresa de mídia, ela pode omitir intencionalmente ou enviesar os seus conteúdos de uma maneira com que a pessoa que está aprendendo não pense determinados problemas na comunicação brasileira. Então, quando a gente tem acesso a esses conteúdos, a gente precisa ter isso também em mente de falar, olha, ele está fazendo tal tema assim, porque esse conteúdo vem de tal raiz, tem esse tal contexto. Não é descartar, mas é sempre ter essa noção, né? Bom, outros problemas que a gente tem hoje na educação midiática é de os governos, não só, não digo o brasileiro em si, mas eu digo vários, né, de outros países, de tentar usar a educação midiática como um protecionismo aos problemas da adolescência e com uma abordagem muito de autorresponsabilização. Já me explico, no sentido, por exemplo, de você tem o mar da internet e sempre fala assim, olha, tome cuidado com o que você poste, tome cuidado com o conteúdo que você acessa, né? Como se as grandes empresas ou o governo ou os outros setores da sociedade nada tivessem de responsabilidade nesses problemas, né? Então, a educação midiática ela tem suas limitações. Ela é um grande avanço para a gente individual, eu digo, na hora da gente usar a internet, usar os meios, mas, ao mesmo tempo, ela não pode ser a solução de todos os problemas. Por exemplo, o bullying, ele não é um fenômeno simples, ele é complexo. E não é só porque a gente vai tirar, por exemplo, o celular de uma criança que ela está isenta de sofrer determinado tipo de violência. Então, ela é um fenômeno complexo, é isso que ele diz. Que a gente tem, é super importante a gente trabalhar a educação midiática, mas é importante a gente também tentar entender os nossos limites. E ela pode tanto se potencializar, ou ela pode se mirrar, né? Se a sociedade não trabalhar outras arestas que precisam ser trabalhadas nesse campo. Bom, então, resumindo tudo isso, né, para a gente andar rápido, o tempo está passando, educação midiática é para a gente ler criticamente, escrever com responsabilidade, escrever, postar, gravar vídeo, né, fotografar com responsabilidade e participar ativamente com relevância. Porque a internet, sobretudo o meio digital, ele é também um espaço público, ele é uma praça pública, que você vai
olhar as coisas e vai, como é que eu vou agir ali, né? Bom, e aí o Buckingham, que foi o que eu falei para vocês, ele vai dizendo, né? A educação midiática, ela não consiste em usar a mídia ou a tecnologia como ferramenta só, ou como auxílios educacionais somente, nem mesmo só como um aparelho de coleta de dados. Ela não consiste só em alertar os jovens contra as várias formas de mau comportamento que a mídia pode incentivar. Ela consiste, tampouco consiste simplesmente em desenvolver habilidades técnicas, ou seja, só de usar, né? Ou proporcionar só oportunidades de se expressar através da mídia. Mas, antes de tudo, ela se preocupa em desenvolver esse entendimento crítico. Então, é tudo isso, mas de uma maneira crítica, né? Quando a gente fala sobre isso. Bom, então, pensando rapidamente o cenário brasileiro aqui para a gente avançar, como é que a gente tem hoje isso na sociedade? Então, a gente tem ali essa relação entre a educação e a comunicação, num cenário mais amplo, no início da década de 70, como eu falei para vocês, um movimento geral da América Latina pelo direito à comunicação. Hoje, a USP tem um professor que ele Ismar Soares, se eu não me engano o nome dele, que ele ocupa essa cadeira, né, de educomunicação, faz um trabalho super com peso ali em São Paulo, inclusive com as escolas, tem várias pesquisas que aproxima a comunicação da educação em si. Mas com a ascensão da internet, da era do digital, ali na segunda década dos anos 2000, 2010, mais ou menos, né, a gente já tem uma incorporação da obrigatoriedade de se trabalhar a cultura digital na sala de aula por meio das diretrizes curriculares nacionais de 2013 e pela BNCC de 2018. Então, eu fiz uma separação aqui. Na BNCC, a gente tem esse tema nas competências gerais 5, que fala exatamente sobre a área do digital, sobre o acesso, sobre a importância de usar criticamente, eticamente, e o 7, a competência geral 7, que diz mais respeito ao universo da informação, às questões jornalísticas, às questões da liberdade de expressão, às questões de ética, né, desse uso, e a gente tem na área da linguagem, tanto para os anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, o campo jornalístico midiático, que já seria um espaço do professor de linguagem, sobretudo da língua portuguesa, de trabalhar com os estudantes. Gêneros jornalísticos, gêneros publicitários, colocá-los para poder fazer, né, engajar nesse espaço do universo jornalístico e publicitário. Então, a gente, como eu tinha dito, na BNCC e nas diretrizes curriculares, a gente tem, por tabela, o tema da educação midiática de forma transversal, mas enviesado pela cultura digital. Bom, a gente tem também iniciativas dispersas de várias entidades sociais, de universidades e de regionais de ensino também, das secretarias de educação municipal e estadual, que hoje está num processo de tentativa de reunir, de mapeamento desse cenário, por meio de uma ação que foi começada em 2023 pelo governo federal, a SECOM, né? Meu amigo Wesley, que é da SECOM, está aqui com a gente hoje, que é a Estratégia Brasileira em Educação Midiática. É um documento, gente, daqui a pouco eu vou mostrar a imagem para vocês, que o governo federal começou a organizar entre a SECOM e o Ministério da Educação para tentar criar uma política pública mais coesa no Brasil inteiro, para a gente trabalhar essa educação midiática de modo com que isso seja uma cultura mesmo no Brasil, né? Então, a gente está no iniciozinho dessa política, a EBEM é um primeiro documento, no documento a gente tem que o ano que vem vai ter uma nova versão, mais atualizada, mas entre os 5 eixos de atuação, a gente tem eixos que envolvem a educação básica, que a gente está falando, a formação qualificada do professor, também as campanhas educativas e o uso consciente de telas, sobretudo para crianças e adolescentes. Bom, então esse é o cenário brasileiro que a gente tem hoje. Bom, e a minha pesquisa, né? O que que diz? Vou falar rapidinho aqui, porque a gente já está passando o tempo, quero ouvir vocês, ler o chat, enfim. A minha pesquisa, diante de tudo isso que eu disse para vocês, eu quero, a partir do meu trabalho com o Observinfo, acabou que não saiu aí a nossa logo, mas essa é uma fotinha nossa lá no CEF5 Brasília, na 405 Sul,
dando uma oficina de mídia para os estudantes. Essa oficina, esse nosso trabalho no grupo de pesquisa ganhou um prêmio anual de direitos humanos lá da UNB, no projeto de extensão, né? E aí, a partir dessas minhas vivências, eu olhei para o universo do DF e pensei assim, poxa, eu quero pensar um currículo novo, um currículo para o professor, talvez um curso na EAP, uma disciplina de licenciatura na UNB, eu pensei, né? Uma coisa que pudesse, de uma maneira geral, pensar todas essas nuances que eu falei para vocês, mas trazer para os professores muito conteúdo e muitas vivências, fazê-los pensar sobre o próprio uso, né, da internet, do digital, das mídias. Então, o meu projeto, ele foca no professor. E a ideia é pensar a praxis pedagógica desse professor, a relação teoria e prática, ou seja, a gente já tem isso documentado na BNCC, mas como é que isso está sendo levado para a sala de aula? Será que os professores têm acesso a isso? Será que está tendo curso? Será que isso é trabalhado? Como é que isso entra nos documentos distritais, né, do DF? Além dos materiais didáticos. Então, a minha pesquisa, já pulando nela, tem 4 momentos. Então, eu estou no primeiro momento, agora eu recebi uma aprovação do Comitê de Ética da UNB e agora eu vou começar a rodar o questionário online. Então, nesse questionário online, eu quero mapear, quero que os professores me contem, a partir das perguntas, como é o acesso à internet deles, como é que eles usam a internet, se eles têm contato com a BNCC, se eles sabem o que é desinformação, como eles trabalham o campo jornalístico-midiático, se eles já produziram algum projeto de relevância, né? Se eles já participaram. Então, eu vou fazer todo esse mapeamento para depois desse momento separar 10 casos interessantes para eu analisar, fazer uma entrevista com os professores para observar como está acontecendo esses projetos. Então, por exemplo, se o professor tem um projeto de combate à desinformação na escola, ou se o professor tem, por exemplo, um projeto que faz com que os alunos criem um jornal na escola. Eu vou conversar com eles para tentar entender como ele chegou à elaboração desse projeto. Aí aqui é o foco na praxis pedagógica. Num terceiro momento, eu vou analisar esses materiais. Então, o que é que traz, por exemplo, sobre desinformação ou análise de mídia ou gêneros jornalísticos nos livros didáticos para didáticos de língua portuguesa? Eu vou analisar esse conteúdo. Ou o professor pode me contar, não, eu estou usando um conteúdo que eu fiz um curso na plataforma do AvaMec, e aí eu vou analisar esse material, né, para saber por onde que ele está caminhando. E, a partir daí, propor um currículo, enfim, um curso de formação continuada para os professores e uma disciplina de licenciatura lá na UNB. Então, é mais ou menos esse meu projeto. Bom, gente, o que eu devo fazer? Pena que vocês não estão vendo aí o esquema que estava aqui, né? Acho que ele se perdeu. A tela está em branco para vocês, gente? Tá em branco, infelizmente. Ah, que pena. Bom, eu vou tentar explicar. Aqui eu tinha trago Natália, Oi. desculpa interromper, é porque no PDF aparece a imagem de Ah, repente. então você quer compartilhar, Tati? Eu vou parar de compartilhar, você compartilha com a gente? Isso, aí depois você volta. Tá, beleza. É Já só para a estamos gente não acabando. perder. Ótimo, obrigada. Agora tá dando, todo mundo tá vendo, né? Acho que sim, que eu tô com 2 Não. telas aqui, eu tô vendo. Ah, então beleza. Bom, gente, então esse esquema que eu trouxe para vocês, ele é um esquema de um processo comunicativo clássico de como ocorre uma comunicação entre duas pessoas, né? Uma comunicação humana. Então, a gente tem ali um emissor, que é o propagador da mensagem, que manda essa mensagem para um receptor. Essa mensagem é escrita num código, né? Então, na língua portuguesa, e ela pode ser transmitida por meio de um canal, uma mídia, e ela gera um efeito. Então, o jeito que a mensagem foi escrita, o modo como ela vai ser escrita, ela gera um efeito. Então, o que eu devo fazer quando eu trago esse esquema para vocês é, primeira coisa, dá um pé para trás e pensa, como é que eu estou me comunicando? Qual é a minha relação com a televisão? Qual é a minha relação com as redes sociais? Será que o meu uso das redes sociais está saudável? Será que eu me sinto bem quando eu estou seguindo determinadas pessoas? O que eu sei encontrar ou identificar uma desinformação? Ou eu sou aquela pessoa que compartilho sem ver? Então, o passo atrás, o distanciamento que eu estou falando para vocês, é pensar sobre isso.
pensar o meu lugar nesse esquema. Será que o conteúdo que eu estou publicando na internet, ele edifica? Ou será que eu estou, enquanto receptor, ou enquanto alguém que faz uma mensagem, propagando o discurso de ódio? Então, o primeiro ponto hoje, né, quando vocês estiverem em contato com isso, é pensar distanciado do próprio uso, porque o modo como eu penso esse uso e como eu uso vai implicar em como eu vou trabalhar isso em sala de aula. E, em segundo momento, é estudar. Pensar, ler sobre isso, fazer outras coisas, pode passar, Tati. Fazer cursos, entender um pouco mais sobre isso, e aí é o momento que eu trago algumas sugestões para vocês, né? Então, primeiro ponto, distancia, porque aquilo está tão automático, a mídia, tudo isso está tão automático no nosso universo, a gente acorda e dorme com o celular na cara, rolando o feed do Instagram, que a gente às vezes não consegue distanciar, e para a gente ter um pensamento maior, a gente precisa distanciar. Então, as sugestões positivas que eu trago aqui hoje, por exemplo, é um livro que vai ser lançado, é um livro que eu organizei, logo em seguida vai estar o link disponível, vai ser lançado em novembro lá na UNB, que chama Alfabetização Midiática, um guia prático para trabalhar em sala de aula. Eu sou uma das organizadoras, mais uma amiga minha do Rio Grande do Sul, que fez um doutorado em alfabetização midiática também, mas tem vários autores que são professores lá da UNB, que é desse grupo de pesquisa que eu participo, e a gente, a partir da nossa experiência, a gente trouxe várias sugestões práticas, né, didáticas, atividades, o que aconteceu nas oficinas, os principais temas teóricos que a gente tem. Então, fique atento aí, daqui a pouco ele vai ser lançado. Eu trouxe também o livro Manifesto pela Educação Midiática, do David Buckingham, que é o teórico que eu tenho trabalhado aqui, né, que eu baseei nosso encontro de hoje. É um livro bem fininho, gente, que é ótimo também. Ele fala sobre várias coisas. Esse outro livro é um livro da Unesco, ele pode ser gratuitamente baixado na internet, que é uma espécie de início para pensar as nuances entre jornalismo, fake news e desinformação. Pode passar, Tati. E aí tem outras coisas também, gente. Tem aqui alguns filmes, né, documentários. Então, por exemplo, Quem Matou Eloá é um documentário que acha gratuitamente na internet. Esse documentário vai pensar o jornalismo sensacionalismo da televisão. Então, não só o universo no universo online, né? Depois da Verdade é um documentário que está na HBO que vai mostrar como é a indústria de desinformação e fake news nos Estados Unidos na época das eleições de Trump. Então é muito interessante. Não Olhe para Cima, vocês já devem ter visto, é um filme, né, que está na Netflix, ele está super em alta, que a gente está vivendo esses eventos climáticos extremados atualmente, e sobre como a mídia pode completamente atrapalhar tudo isso, ou como pode fazer um espetáculo e ninguém levar em consideração o que a ciência diz. Então vale a pena olhar. E esse outro Olhar Estrangeiro é um filme que também se encontra numa plataforma de streaming brasileira. Depois vocês podem digitar no Google, que vocês encontram facilmente, que conta como o audiovisual estadunidense e europeu levou esse estereótipo brasileiro para o mundo de que mulher brasileira é safada, de que aqui só tem floresta, de que aqui no meio da cidade anda elefante, né? Ou assim, de que aqui no Brasil é um lugar de turismo sexual. Então, assim, como que esse olhar do cinema foi construindo estereótipos ruins ou completamente falsos sobre o Brasil? Pode passar, Tati. Bom, e por fim, eu também indico todo o material que o governo federal tem colocado na plataforma, material muito interessante, Estratégia Brasileira de Educação Midiática, para vocês entenderem por onde está caminhando as ideias do governo e como é que tem sido feito, né, o trabalho. No AvaMec, que é uma plataforma de cursos online, gratuitamente você pode se inscrever, tem cursos lá voltados mais para o meio digital, por enquanto, sobre cidadania digital, sobre desinformação, que eu acho que isso pode ser uma coisa muito legal, serve até eu acho que serve até como atividade complementar, né, Tati, de extensão, não sei,
cursos, eu acho que serve, vale muito a pena, gente. E essas são outras instituições que eu acho interessante vocês seguirem também. Redes Cordiais, Intervozes, Objetos, que é um grupo de pesquisa e de análise ética do jornalismo brasileiro, lá da Federal do Rio Grande do Sul, SaferNet, que é um instituto brasileiro que cuida sobre a segurança digital, né, no mundo online, Instituto Vero, que trabalha com desinformação, Educamídia, que é do Instituto Palavra Aberta. Essa é uma instituição que é mantida pelas grandes organizações de mídia que a gente tem hoje no Brasil. O material dela é muito, muito rico, muito interessante, mas, ao mesmo tempo, é aquilo que eu falei para vocês, a gente precisa ter noção dos vieses, né, de como está sendo trabalhado determinados temas, para que o professor tenha liberdade, por exemplo, de crítica à própria imprensa e à própria concentração de mídia no Brasil. Bom, é isso, pode passar, Tati. Acho que a gente acabou aqui, gente. E, por fim, é isso, as referências e o meu obrigada para vocês. Foi muito conteúdo, né? Muita coisa, a gente acaba se empolgando. A gente ainda tem uns minutinhos aí de perguntas, mas fiquem à vontade.